Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva Voz, Vera Magalhães, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Bocardi. Boa noite, Carol. Todo mundo que nos ouve e nos assiste. Oi, Vera. Bom, ontem, bem no horário da nossa conversa aqui no Ponto Final, tinha a decisão do ministro da Justiça, Flávio Dino, né, de pedir aí para órgãos reguladores entrarem nessa questão aí da decisão do Google de colocar um link na primeira página, levando a um blog com notícias contrárias ao projeto de lei das fake news. E aí deu no que deu. Para além disso, tivemos hoje a decisão aí do ministro Alexandre de Moraes também entrando no circuito, ordenando a remoção desse link. Pois é, Bocardi, dois dos inimigos públicos número 1 aí do bolsonarismo, né, entrando em ação de uma maneira bastante contundente contra as iniciativas das Big Techs de retaliação ao PL das fake news. Então, o ministro Flávio Dino anunciou as ofensivas do governo e aí determinou uma série de coisas que o Google teria de cumprir sob pena de uma multa de até 1 milhão por hora, caso não fosse cumprido. Isso ficou a cargo da Secretaria ali de Defesa do Consumidor. Agora, mais no meio da tarde, foi a vez do Supremo entrar por meio do inquérito das fake news. Então, o ministro Alexandre de Moraes deu 5 dias para a Polícia Federal ouvir os presidentes do Google, da Meta, do Spotify e da produtora Brasil Paralelo, misturando aí o que são Big Techs e o que são sites, né, de produção de conteúdo. Oficiou para que removam todos os anúncios e textos que consideram o que chamam o projeto de PL da censura. Falou a respeito das publicidades disfarçadas de conteúdo editorial e não sinalizadas como publicidade, mandou que isso seja retirado do ar e fez ali um despacho bastante duro, falando que não se pode usar estrutura e poder econômico para influenciar o debate público num país e que essas empresas estão submetidas às mesmas obrigações dos veículos de comunicação. Aí aspas para o ministro Alexandre de Moraes: redes sociais não são terra sem lei. Redes sociais não são terra de ninguém, tudo isso devidamente acompanhado de pontos de exclamação. Diz que elas devem respeito absoluto à Constituição e às leis do país. E aí fez toda uma defesa da regulamentação dessas redes, justamente para que elas tenham de seguir o mesmo tipo de obrigação que veículos de comunicação têm com aquilo que eles divulgam, né? Ele faz lá uma série de enunciações sobre o que não pode ser impulsionado indevidamente, o que não pode ser colocado sem a advertência de que é publicidade, falou do direcionamento de pesquisa, direcionamento de busca, enfim, uma decisão bastante caudalosa ali do ministro, e agora vai ser respondida pelas empresas. O Google mais cedo tinha soltado uma nota a respeito das duas decisões, tanto a do governo quanto a do Supremo, negando que tivesse feito algum tipo de impulsionamento ou favorecido nas buscas as publicações que eram contrárias ao projeto. Disse que está se posicionando de forma pública e transparente por meio do seu blog a respeito da necessidade de se debater mais o projeto, mas aqui eu faço um parênteses, né? Uma coisa é você fazer uma publicação num blog e a pessoa eventualmente saber que o Google tem um blog, porque muita gente nem sabia, e buscar essa publicação. Uma outra coisa é você ir pesquisar sobre bolo de fubá no Google e ver lá um link para esse texto falando do PL das fake news. É uma coisa absolutamente diferente e que acaba te direcionando para algo que você não necessariamente está buscando, que foi o que a plataforma fez. Ou seja, não tem nada a ver com apenas publicar um texto num blog. E se tem alguém que sabe como facilitar a busca por algum tipo de conteúdo, esse alguém se chama Google, né? Porque é um sinônimo de buscador de conteúdo. E eles estavam lá praticamente te impondo aquele link para qualquer busca que você fosse fazer
na internet. É uma coisa absolutamente diferente de você, de alguma maneira, publicar a sua opinião em algum espaço específico para isso. Então, vai ser investigado um monte de denúncia que houve denúncia do laboratório que acompanha isso, da UFRJ, outros grupos que fazem monitoramento de redes. O Sleeping Giants fez uma série de acusações também de que usuários do Twitter estavam sendo derrubados. Isso coincidiu com um bug do Twitter que estava derrubando muitos usuários. Eu mesma tive o meu login derrubado, coincidência ou não, logo depois de tentar postar uma manchete da Folha de São Paulo mostrando essa ação do Google. Então tudo isso vai ser apurado, vai ser investigado, mas o fato é que pegou fogo, né? Pegou fogo essa discussão. Ô Vera, enquanto isso, como é que está o clima no Congresso? O Arthur Lira colocou o projeto em discussão, mas a última informação que a gente tem é que a votação não é garantida, estão os dois lados ali contando votos, né? Vai ser bem apertado, pode ser que seja tirado de pauta, Carol, eu acho que é o mais provável, justamente pela insegurança quanto ao placar. O PP, que é o partido do próprio Lira, pediu um estudo sobre a versão final do texto para submeter à bancada e aí tentar fechar uma posição. O Solidariedade, que é um partido sob a influência do Arthur Lira, fechou questão contra o texto. O PSDB e o Cidadania, veja bem, PSDB que é o partido do autor do projeto. Esse projeto é originalmente do Senado, do senador Alessandro Vieira, que hoje é do PSDB. O PSDB e o Cidadania fecharam questão contra também o projeto. O líder do governo, José Guimarães, está dizendo que tem de votar, que não dá para ficar empurrando com a barriga, que não dá para se acovardar, que não é razoável, depois de tanta discussão, tirar o projeto de pauta e que é hora da onça beber água, segundo ele. Acontece que você não sabe de que lado do rio que a onça vai beber água, porque está apertado, e essa iniciativa das empresas mobilizou muitos deputados, sensibilizou muitos deputados. Tem deputado de oposição usando a sua verba, a verba que tem direito de gabinete, para também impulsionar publicações contra o projeto. Uma reportagem do site de checagem aos fatos de agora há pouco mostrando isso. Então está muita gente trabalhando e o lado contra o projeto usou o feriado para mobilizar mais. A contraofensiva do governo, do Supremo, das instituições veio hoje, depois da ofensiva do Google. Mas, por outro lado, algo tão forte, assim, vindo justamente do Alexandre de Moraes e do Flávio Dino, que são aqueles personagens que a direita acusa de tentarem tutelar o debate público, impor censura e cercear a liberdade de expressão, acabam fortalecendo, de alguma maneira, o discurso de que o projeto de lei vai causar todas essas coisas, censura, cerceamento à liberdade de expressão, etc. A bancada do PSDB, por exemplo, quando fechou questão contra o projeto, diz que não quer dar poder ao governo para definir o que pode ou não ser objeto de publicação nas redes sociais. Então o debate está muito acalorado e essa força e contundência com que entraram o governo e o Supremo, que era necessária diante de algo que a gente está mostrando aqui, foi uma atitude absolutamente inusitada, para dizer o mínimo, das Big Techs, de entrarem tão fortemente num debate político de um parlamento de um país democrático. Isso está causando reações por parte daqueles que são oposição ou independentes em relação ao governo. Arthur Lira disse que a derrota enterraria toda essa história, né, também. Então... se derrotar, tem esse problema, você não acaba não regulamentando as redes sociais, você acaba não regulamentando uma parte muito importante que o projeto traz, que é a de cometimentos de crimes que tem como alvo crianças e adolescentes. Então, muitos dos defensores do projeto defendem em razão do fato de que as plataformas de mídia social passaram a ser usadas por apologistas de crimes violentos para justamente pregar esse tipo de crime, incitar esse tipo de crime. E também você deixa de regular totalmente uma outra questão que está no projeto, que é a de pagamento por produção de conteúdo, que isso é uma das razões pelas quais as Big Techs estão se agitando tanto também, que não querem pagar devidamente produção de conteúdo jornalístico ou de outro tipo de conteúdo com valor aí autoral, né?
Vera, mudando de assunto, situação na terra Yanomami, mais 8 corpos foram encontrados por lá. No fim de semana houve conflito entre garimpeiros e indígenas. A Polícia Federal está enviando reforços, né, grupos de elite à região. Pois é, Carol, a questão voltou a escalar no fim de semana. Começou quando garimpeiros atacaram os indígenas durante a realização de uma cerimônia fúnebre, e isso levou à morte de um indígena e deixou outros 2 baleados. E aí houve o que parece ser uma reação dos indígenas que fizeram uma emboscada a barcos de garimpeiros, e aí alguns garimpeiros foram mortos, tanto nessa reação dos indígenas quanto em confronto com a Polícia Rodoviária Federal e com agentes do IBAMA. Então, é uma região que está conflagrada. Houve a operação toda de retirada dos garimpos ilegais em janeiro e fevereiro, quando a gente viu aquelas cenas de tragédia humanitária causada lá. Mas era muita coisa que estava alastrada pela terra Yanomami. Eram mais de 20 mil garimpeiros por lá, em 327 acampamentos, e isso houve o que eles chamam de desintrusão, mas nem todos saíram. Os ministros que estiveram visitando a região em razão desses novos confrontos falam que cerca de 20% dos invasores permanecem ou dentro da terra indígena Yanomami ou em outras áreas indígenas, outras áreas de preservação na região. Então, isso tem levado a conflitos permanentes, e o que é necessário, que a gente sempre fala aqui, mas que é algo muito difícil e lento de você colocar em curso, é a presença constante do Estado, né? Portanto, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, do IBAMA, da FUNAI, do Ministério da Saúde, para garantir saúde aos indígenas e que não tenha necessidade de manter ali uma emergência sanitária, emergência de saúde. É algo que vai levar tempo, e a gente ainda vai noticiar provavelmente outros confrontos como esse, com mortes de lado a lado, porque é uma situação de conflito permanente ali, para a qual o Estado tem reações que são ou esporádicas ou emergenciais, mas não uma política de Estado permanente naquela região. Isso porque não estamos falando nem do desmatamento, né? Que não nos iludamos, mas não tem o controle disso, né? Também, né, Vera? Não, os 3 primeiros meses foram recorde também de desmatamento, Bocardi, mostrando que uma situação que foi sendo beneficiada e difundida aí ao longo dos últimos 4 anos, sem fiscalização e com benefício e incentivo, era isso que eu queria falar, incentivada nos últimos 4 anos, ela levou a um domínio ali de vários grupos que desmatam e que põem a floresta abaixo por razões diferentes. É uma espécie de um consórcio criminoso que atua na região, e essa estrutura do Estado para combater isso e coibir é muito pequena, ínfima perto da necessidade. Então todos esses problemas permanecem. O que mudou é que o Estado deixou de negar a existência tanto do desmatamento quanto das queimadas, quanto dos conflitos, e passou a agir na dissuasão disso tudo, ainda com instrumentos muito precários, insuficientes e muito aquém da necessidade. Em algum momento a gente deve ter um ponto de inflexão desses indicadores, mas vai ser necessário investimento e presença constante por lá. O Vera, governador de São Paulo, está distribuindo bondades, está propondo aumento de 20% para os policiais e um reajuste também aí de pouco mais de 20% do salário mínimo estadual. A gente falou bastante disso aqui ontem, Carol, dessa estratégia de o Tarcísio se colocar como um contraponto ao governo federal. Então, o reajuste do salário mínimo nacional foi para 1.320, ele aumentou o mínimo paulista para 1.550, ainda não houve reajuste de servidores da PF, etc. O Bolsonaro não deu, ficou de dar e não deu, prometeu e não deu. E o Lula agora está estudando como vai ser esse reajuste, e hoje ele levou à Assembleia, o Tarcísio, tanto o projeto do mínimo paulista quanto o projeto de reajuste de servidores civis, militares e da polícia técnica, né, científica. Isso é uma reivindicação antiga. Um dos coordenadores da campanha dele
o coronel, né, da PM, hoje secretário de Segurança, o Derrite, Guilherme Derrite, e ele tinha prometido isso na campanha, então estava uma cobrança muito grande para que ele cumprisse a promessa, e agora ele levou o projeto. Ele também deu entrevista lá na Assembleia ao levar o projeto, e depois deu uma entrevista ao Estúdio I, da Andréa Sadin, que ele respondeu alguns temas da política bem candentes, como essa confusão em torno da ida dele com o Bolsonaro à AgriShow. E aí ele também procurou fazer esse contraponto, dizendo que não vê problema nenhum na ida do Bolsonaro à AgriShow, se apresentou inclusive como bolsonarista, e aí fez o contraponto com algo que os bolsonaristas vão usar também, estão usando e vão usar cada vez mais, para fustigar o governo Lula, que são as invasões de sem terra. Ontem, na visita lá a Ribeirão Preto, ele e Bolsonaro tinham dito que aqui vai ser tolerância zero com invasão de terra, e ele fez esse contraponto. Falou, olha, eu acho melhor o Bolsonaro na AgriShow do que o Stedley. João Pedro Stedley é um dos coordenadores nacionais do MST, na comitiva do Lula na China. Então, veja o governo de São Paulo como um contraponto na política, aí, o lado administrativo do bolsonarismo, um lugar onde o bolsonarismo tem mais poder, tem um orçamento grande e que vai ser usado permanentemente para fazer essa comparação com o governo federal. Lembrando que claro que o aumento é expressivo, mas o salário mínimo de São Paulo sempre foi mais alto do que sempre foi mais alto, o salário mínimo nacional, né? Falando, aliás, de economia, amanhã a decisão da taxa Selic, que apesar de toda a pressão deve continuar, porque a economia não apresentou nenhuma mudança em nenhum aspecto de forma significativa, não é, Vera? Deve continuar a mesma coisa e pelo menos é o que esperam os economistas. E por falar nisso, como é que fica a história do arcabouço fiscal? Por onde anda esse arcabouço? O arcabouço está ali, só na gaveta, esperando resolver essa treta do PL das fake news, depois instalar a CPI. Portanto, aquele prazo de 10 de maio vai ficando cada vez mais ilusório, Buchardt. Não vejo como o plenário da Câmara tenha votado a meta fiscal no dia 10 de maio. Se votar, a gente volta aqui no Viva Voz e fala, nossa, olha, me surpreendi, realmente eles correram com isso e aprovaram, mas não vejo como, porque a gente está aí vendo a discussão girar em torno de outros temas mais ligados à política do que à economia, apesar de toda a aflição e a cobrança do Lula, e que depois também se espraiou para outros políticos que não são necessariamente do governo. Rodrigo Pacheco também cobrou, o próprio Lira, pela redução dos juros. Mas as falas do presidente do BC, Roberto Campos Neto, todas as ações dos últimos dias mostram que a decisão provável do Copom amanhã, quarta-feira, é manutenção dos 13,75. Eles não veem ainda no horizonte as condições, nem em relação à inflação, nem em relação ao horizonte fiscal, para baixar a taxa de juros. E aí, diante disso, é uma expectativa quase unânime de todos os que são consultados para pesquisas, enquetes a respeito disso. O Valor, por exemplo, fez uma com 112 instituições e fundos e só 2 disseram esperar um corte já agora. O que mais é indicado é um corte em setembro. Eu acredito que venha um pouco antes de setembro, mas desde que seja votado o tal do arcabouço fiscal. O crescimento veio um pouco acima do esperado, o último índice, então isso foi considerado uma notícia boa da economia. A inflação está estabilizada de alguma maneira, mas ainda muito acima da meta. E aí a gente fica em duas expectativas. Qual vai ser o tom do comunicado? Então, se o comunicado vier light e com alguns elogios ao governo e à economia, o reconhecimento de que a inflação está mais ou menos controlada, etc., a gente pode começar a vislumbrar uma indicação de redução logo ali, mais adiante. E também, outra expectativa é que se quando houver a reunião do Conselho Monetário Nacional, os ministros Fernando Haddad e Simone Tebet vão propor de alguma maneira que se discuta uma mudança na meta de inflação. Também não sei se o Copom amanhã vai falar a esse respeito, se dá conveniência ou não de se mudar as metas de inflação. Acredito que não, acho que o Campos Neto não vai avançar esse sinal, mas tem isso colocado desde que o Lula falou que as metas são irreais e que então uma meta irreal não pode sacrificar o resto da economia. Então acho que a expectativa no horizonte é para essas duas decisões. Se vem aí um comunicado light indicando
uma redução dos juros logo adiante e se o CMN logo vai discutir algum tipo de mudança na meta de inflação, desde que nem que não seja no número para 2024, mas no horizonte da meta, na maneira de calcular, se deixa de ser anual, etc. Vamos para música? Vamos para música, fake news, lá. só se fala nisso, né? É o assunto do dia, da semana. E o Gabriel Pensador fez uma música a esse respeito com a banda de reggae paulista, Maneva. Um só chama a música, fala justamente sobre a importância das fake news hoje em dia. Eu não sei se ele era antigo e tava congelado, se era alguém que tinha morrido e foi ressuscitado, ou se veio do futuro teletransportado, se era um ser de outro planeta e tava disfarçado. Eu só sei que no começo ele nem foi notado, carregando seu sorriso e observando tudo. Muito medo e muita raiva por todos os lados, e ele calmo, protegido por um belo escudo. Caminhava devagar, mas ia sempre em frente, e tratava sempre igual todo tipo de gente. Corajoso e consciente do poder do amor, entendia da alegria e também da dor, espalhava poesia até sem dizer nada, num momento em que ninguém queria ouvir ninguém. Seu silêncio era sincero e nos lembrava que a verdade pode ser manipulada pro mal ou pro bem. Pouca gente dava ouvidos pro que ele dizia, preferiam suas próprias frases feitas, não queriam abrir os olhos nem abrir caminhos, tão fechados nas esquerdas e direitas, as pessoas em geral. Valeu, viva a voz, Vera Magalhães. Boa noite, até amanhã. Até amanhã, gente. Beijo, Vera.